6 coisas dentro da sua casa que podem estar roubando a sua força sem você perceber nem imaginar e muitas vezes não dá nem atenção. Então vem comigo que a gente vai estar falando exatamente desse assunto e eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você consegue se levantar de uma cadeira, no sofá, sem usar as suas mãos, só usando as pernas? Você já pensou em subir? Uma segunda pergunta. Você já pensou em subir uma escada sem pensar duas vezes? Sabe quando você olha para aquela escada e fala, não, sobe naturalmente? Ou muitas vezes acaba olhando para ela e sentindo, meu, vou ter que subir escada. E se eu te dissesse que a sua capacidade de fazer isso sozinho, daqui 10, 20, 25 anos, está sendo decidida agora, hoje, e dentro da sua casa, você acreditaria? Pois é exatamente isso que nós vamos estar falando. E, para isso, existem 6 ladrões silenciosos que agem dentro da sua casa, sem barulho, sem alarme, e você acaba nem dando atenção. E eles não acabam não levando joias, dinheiro, nada daquilo de bem material que você imagina que vai te fazer uma falta, aquele medo, né? Eles acabam te roubando aos poucos a sua força, o seu equilíbrio e a sua independência. E aí vem, quanto custa essa independência? E outra, ele não faz isso de uma vez, não, tá? Ele faz isso de forma parcelada, em prestações, parecendo Casa Bahia, que você muitas vezes não vai nem percebendo e vai sentir falta lá na frente do rombo que está causando. Então, aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar um por um, do menos perigoso até o número um. E o número um, já sabe, repara bem que eu tenho quase certeza que você está ele usando agora, nesse momento, tá? Então no final é que eu vou te revelar ele. E eu vou te ensinar uma coisa, uma regra de ouro, que cabe em qualquer rotina tua, para poder exatamente desarmar esse ladrão de energia que é o mais perigoso de todos que a gente vai ter no nosso dia a dia dentro da nossa casa, ok? Então, vem comigo e vamos lá. E antes da gente poder continuar, a gente começar esse conteúdo maravilhoso que pode mudar a sua realidade, deixa um like, se inscreva no canal, ative aí o sininho, exatamente envia para um amigo. Você, canal ativado, você vai estar recebendo dicas preciosas para sua casa, para você ter o dia a dia, para a tua saúde e você poder também mudar a sua qualidade de vida. E outra, compartilhe esse vídeo com alguém da família, com alguém que você sabe que está precisando, que às vezes está igual você e você pode fazer a diferença na vida dela e determinar também o futuro dela, o bem-estar dela, ok? Então, vem comigo e aí a gente vai devagarzinho construindo isso junto, ok? Então, deixa eu te contar uma coisa. Tem uma cidade que chama Okinawa, lá no Japão. E existe uma das maiores concentrações de centenários. São pessoas que acima de 100, de 90, 100 anos. E isso do planeta. Então, gente cuidando da sua horta, indo a pé para o mercado, cozinhando a própria comida, sentando no chão, tem várias coisas do dia a dia deles que mudam a realidade deles. Então, quando a gente acaba vendo essa pesquisa, e a gente viu que essa pesquisa, os pesquisadores foram estudar essas pessoas e esperavam encontrar, por exemplo, coisas que a gente vê no nosso dia a dia, ou seja, uma academia, uma dieta mirabolosa, né? Uma dieta sem açúcar, sem muito suplemento, e na verdade não encontraram nada disso. Eles encontraram muitas, pelo contrário, uma casa comum, uma coisa normal, né? Organizada de um jeito certo que fazia o corpo se mexer no seu dia a dia. E isso sem ninguém perceber, porque faz parte da rotina, é uma coisa normal. Então, nossa casa moderna de hoje é exatamente o contrário disso. Ela foi desenhada para poder melhorar nossas intenções, né? Ela é muito boa, a gente tem as melhores das intenções para poder dar conforto, para poder a gente ficar mais aconchegante e para poder eliminar todo o esforço da nossa vida diária. Afinal de contas, nós estamos cansados, né? E cada conveniência acaba tirando uma levantada. Simples assim. Um agachamento aqui, um levantamento ali,
um passo, uma caminhada. E é exatamente aí, que no conforto que a gente criou a nossa casa, que a gente faz o nosso trabalho, que a gente dedica para isso, que os seis ladrões acabam atuando de forma poderosa, estrondosa e escondida. Então, isso importa a gente saber, porque a gente vai saber e dominar nossa vida, podendo governar e entendendo como que a gente está sendo roubado, de que forma e poder reverter esse caso. Então, quando a gente entende que o ser humano obedece uma regra simples e o que você usa ele te mantém. A gente tem uma mente confortável. Então, tudo que a gente está usando no dia a dia vai manter a gente. Se a gente está usando uma coisa que dá conforto, a gente vai manter confortável. Se a gente está fazendo o contrário, vai se manter ativo. E esse é um dos grandes segredos. Então, o que você deixa de usar, ele começa a te cobrar. Pensa o seguinte: força da perna, equilíbrio, disposição, eles não se perdem de uma vez. Eles vão embora pouquinho em pouquinho e de um jeito mais silencioso possível, ok? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ficar atento de uma rotina que a gente está sendo negligenciado com a nossa responsabilidade. E isso é muito poderoso, ok? Então, vem comigo. Vamos começar com o ladrão, nosso número 6, uma garrafona de água. Prepara, porque parece simples, mas você vai entender. Será que ela está aí em cima da sua mesa agora? Você pode pensar, falar assim, "Ô, Marcelo, garrafa. Beber água não é bom, Marcelo." Eu falei, é ótimo, você está certo no que você está pensando. A água, na verdade, é o inocente nessa história toda. O ladrão é exatamente a garrafona. A garrafona, o que que ela faz com você? Ela elimina as suas levantadas. Pensa comigo aqui, ó, simples. Você levanta da cama, senta no sofá. Senta no sofá, sai do sofá, senta no carro. Sai do carro, vai, senta no carro para fazer, senta no trabalho. Então você acaba sentando toda hora. E aí volta sentado, deita no sofá. Então, uma viagem de cadeira em cadeira. E essa acaba sendo a sua realidade diária. As pessoas mais independentes do mundo quase não fazem exercícios. Então, elas têm essa independência. Então, eu não quero fazer. Então, eu faço exercício com gente que conhece. Então, acaba buscando sempre um conforto. E quase nunca você vê ela se movimentando. Quando as pessoas acham que são independentes, elas são independentes num conceito de mente, não num conceito de dependência física, de locomover-se. E aí está um dos grandes segredos. Essas pessoas que entendem que tem uma independência física, que elas entendem que ela tem maior poder, que é poder de ir e vir, levantar e não depender de ninguém para poder executar alguma coisa, elas quase nunca estão paradas. Pensa comigo. Vai no mercado, tá em pé. Vai na horta, tá em pé. Vai à escada, subindo a escada, fortalecendo as pernas. Cozinha, faz um agachamento, levanta, movimenta o dia inteiro. Então, cada conveniência que você coloca no seu alcance, por exemplo, essa garrafona, acaba também, assim como um controle remoto, um celular para você pedir uma comida, ela vai te roubando gradativamente, muitas vezes 10, 20, 30 levantadas por dia que você deixou de fazer. 30 exercícios de fortalecimento das suas pernas que você deixou de fazer. 30 exercícios de fortalecimento da panturrilha, nosso segundo coração, que você deixou de fazer. Então, no fim do ano, são milhares de mini agachamentos que sumiram da sua vida. Então, vai aí uma dica, um antídoto. Toca essa garrafona aí, você tá aí, por um copo pequeno e você vai buscar água no filtro. Aonde quer que seja a tua água, você vai exatamente buscando e voltando e aumentando o seu exercício. Então, terminou uma ligação? Levanta. Vai fazer alguma coisa? Fica em pé. E amanhã você vai ver que não começa a contar passos, começa a contar levantadas. Você vai ver que no final de 15 dias você vai se sentir mais forte, suas pernas vão ficar cada vez mais seguras no seu passo. Então, cada levantada é uma roubada de cada vez mais para você ficar mais forte. A gente consegue inverter isso, ok? Então, vamos lá. Ladrão número 5. A travessa que fica no centro da mesa. O que que eu quero dizer? Nada adianta você ficar levantando muitas vezes e na hora de sentar na mesa ficar próximo a um ladrão que
se já tivesse sendo servido no seu prato. Ou seja, aquela travessa que você fica ali, ó, só aqui no braço. E você que não tem que levantar. Então passam quantas horas em volta de uma mesa? O que, que eles viram lá em Okinawa? Que existe uma expressão que chama hara, hashi, bu. Ou seja, pare de comer quando estiver com 80% de satisfação. Isso é um segredo. Além de você se locomover com a perna, você vai entender que aquilo que você come, você vai controlar. Muitas vezes você não precisa estar comendo tanto assim. Então aqui, quem manda é a travessa. Então ela fica no centro da mesa, alcançando o seu braço, e você fica facilitando a sua repetição. Não é porque que muitas vezes você não tem fome, não, ok? Mas porque muitas vezes a comida está ali do lado. Facilita. Então, já que está ali, vou colocar mais um pouquinho. E olha que detalhe importante: o cérebro, ele demora muitas vezes 20 minutos, de 15 a 20 minutos, para poder registrar que o seu estômago já está cheio o suficiente. Ou seja, que não quer mais comer. E quando quem acaba tendo esse alcance, você vai vendo que você está comendo ainda nesses 20 minutos, teu cérebro, teu estômago já está cheio, teu cérebro nem avisou ele e você continua comendo. Então, quem come rápido passa do ponto antes daquele esse aviso chegar. O que é a dica que eu vou te dar? Sirva o prato, mas lá no fogão, ok? Aproveita que a comida fica quentinha e desça exatamente essas travetas longe da mesa. E aí, quando você começar devagar a esperar esses 10 minutos, come devagar, esses 10 minutos vão passando, e aí aquilo vai vendo que a quantidade de repetição que você deseja fazer vai começar a reduzir. E isso não é uma dieta, não é uma forma miraculosa de poder emagrecer. Não, mas é uma força de vontade. É tirar o ladrão que está ali te roubando a tua saúde para você alcançar exatamente uma melhoria da qualidade de vida. E repara uma coisa: as pessoas mais saudáveis do mundo não têm mais disciplina que vocês. A gente fica falando, não, as pessoas são muito dedicadas. Não, não. Elas simplesmente organizam o ambiente que elas estão. Elas controlam de forma intencional o lugar que elas estão. E elas escolhem ter saúde do que ter muita facilidade. Esse é um grande segredo. Vamos para o ladrão. Ladrão número 4. Pacote da dispensa. Isso é muito, muito comum. E já que a gente está falando na cozinha, já que a gente está na cozinha, vamos fazer o seguinte: vai lá na dispensa, abre a porta da dispensa, porque exatamente é lá dentro que o próximo ano do ladrão acaba se escondendo muitas vezes. Que é atrás do quê? Atrás daquelas embalagens coloridas, muitas vezes visualmente saborosíssimas, mas que não são tão boas assim. E faz um teste. Faz um teste agora. Vai lá na despensa, vê como é que ela tá, faz uma pausa nesse vídeo, dá uma olhada, depois volta para me contar e vê se você encontra quantos alimentos que vêm dentro de um pacote e quantos alimentos são frescos. Se por acaso você achou mais que 20 pacotes, uns 20 pacotes, uns 3 vegetais, esse ladrão está exatamente dormindo dentro da sua despensa que tem aí. E sabe por que que ele é ladrão? Porque ele não vai roubar só a sua saúde, que a gente está comentando disso agora. Ele acaba roubando a sua capacidade de escolha. Olha que curioso. E porque nós, quando a gente vê ladrão, eles estão escondidos e muitas vezes a gente pensa que vai roubar uma coisa que a gente está vendo que está ali, mas também rouba coisas silenciosas que a gente está esquecendo. Então, tem muita gente que ele não acaba comendo ultraprocessados porque quer, agora alimentos com aditivos porque quer, acaba comendo porque está ali no armário. É 3 passos de distância, chega ali, pega 2 minutinhos, coloca no micro-ondas, abre e come. Então, facilita demais a vida. Eu sei. Mas agora pensa comigo, compare 2 pratos. Um com arroz, arroz branco, batata frita, refrigerante, carne processada. E repare só na cor. Fica tudo meio bege, né? Meio escuro. Ou seja, não é vida, é meia vida, meio sem vida, meio morto. Agora pensa comigo. Os pratos do pessoal lá de Okinawa, vamos comentar dele. Tem legumes, verduras, batata doce, peixe, um chá. Percebe que é tudo uma cor natural. E a diferença está aí. A diferença nem sempre é comer uma comida japonesa, mas comer comida de verdade, colorida. Então, no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer? Feijão, tomate, cenoura, beterraba, poderosíssimo, brócolis, folhas, frutas.
E aí, tudo que a gente pode encontrar numa feira, num supermercado, para a gente ter saúde. O que é a dica que eu te dou? Mire em três cores naturais, tá? Coloca cor no seu prato. Tira esses ultraprocessados. Você vai diminuindo semana a semana, a cada 15 dias, e isso vai mudando a sua realidade. A maior regra é o quê? Não deixe o mercadinho morar dentro da sua despensa. Senão, ele vai estar complicando a sua vida. Então, se ele não está no seu armário, você só vai comer as coisas que estão à sua disposição. E quando você tiver preguiça, você não vai ter essa vontade de sair lá, comprar e voltar. Facilita a sua vida. Você vai ver que você vai alcançar os seus objetivos de forma muito mais rápida e eficaz. Ok? Agora, deixa eu deixar claro uma coisa. Isso aqui é uma orientação, uma sugestão alimentar geral, não é um plano de dieta, tá? Não é um plano individualizado. Quem vai te passar isso é o teu médico, o teu nutricionista, quem está te acompanhando, ok? Tudo bem? Então, vem comigo que os próximos ladrões, eles não roubam de dia, não. Esse aí é especialista. Esses três, eles fazem um trabalho à noite. Eles roubam à noite e muitas vezes está do lado da sua cabeceira, onde você está dormindo ali, pensando que você está descansando, relaxando, se recuperando. E na verdade a gente chama isso de falso positivo. Parece que é, mas não é. Então, ladrão número 3 é o celular na sua cabeceira da sua cama. Ele está a 30 centímetros, muitas vezes. Você esticou o braço, você pega ele ali. Você janta, começa ali olhando para ele, começa respondendo uma mensagem, começa muitas vezes ver um vídeo, rolar no Instagram, Facebook. E aí você apaga a luz e espera que teu cérebro desligue de uma hora para outra. Mas o que ninguém te conta? O cérebro não é um interruptor de luz que você clica nele e a luz apaga e fica pronto. O cérebro, na verdade, está mais parecido para um avião. Como assim um avião, Marcelo? Um avião, ele não pousa de repente. Ele fala, tá voando lá, você, pô, vou pousar. Não, não é assim que funciona. Ele acaba reduzindo a velocidade, então ele começa a ir mais devagar. Ele perde a altitude aos poucos, então ele vai começando a baixar devagar, gradativamente. Só então que ele fez todo o processo, ele solta o trem de pouso e aí vai pensar em tocar o chão. Agora, de forma oposta, o celular na sua mão, ele tem tela brilhante. Ele fica ali, ó, no meio da escuridão, muitas vezes brilhando forte. E aí faz exatamente o contrário. Ele mantém o avião, que é o seu cérebro, lá em cima, em atividade, trabalhando, pensando, sonhando, imaginando. E aí, até o minuto, quando você vai fechar o olho, pagar, desligar o celular, você quer dormir de uma hora para outra. Não funciona assim. Por quê? Porque a luz ativa todo o sistema de acordar. Porque quando você está de dia, você acorda. Então é o cérebro pensando, fala assim, não está na hora de dormir porque está de dia ainda. Chama ciclo circadiano. E no Japão existe exatamente um costume que é do banho quente. É exatamente o costume oposto, aonde eles acalmam tudo e exatamente utilizando esse banho quente no final do dia, que como tivesse mandando um recado para o seu corpo, falando assim, opa, corpo, acabou a hora. Acabou o teu esforço, agora é descansar. Então você pode criar um próprio recado para o seu corpo poder descansar que está ali. Percebe quando você toma esse banho quente, você não dá aquela moleza, não dá uma sensação de mais leveza, de descanso? É isso, é o teu corpo já preparando para poder descansar. E a dica que eu te dou para isso é o quê? Crio uma pista de pouso de uns 30 minutos, 45 minutos, 30 minutos antes de você dormir, para avisar o teu corpo. Como assim, Marcelo? É uma pista de pouso direcionando o seu corpo, o seu cérebro para poder descansar. O que é isso na prática? Luz mais baixa na sua intensidade, tá? O celular carregando longe de você, não mexe no celular 30 minutos antes de você ir dormir. O quarto mantém escuro, mantém em silêncio e sempre na mesma sequência. O seu cérebro, ele adora previsibilidade. Ou seja, quanto mais previsível a noite nessa rotina, que essa é o segredo da palavra, rotina, mais o teu cérebro acostuma, melhor é para ele aceitar e descansar e se sentir recuperado, tá? Então,
É isso que vai fazer uma diferença no que a gente está te fazendo de noite que está te roubando. Vamos lá? Ladrão número 2. Esse aí, a gente vai colocando pensando que está ajudando, mas não é. O que que é isso? É um despertador sem motivo. Esse aqui, ele não rouba um objeto. Ele, não, ele rouba a razão de usar todos os outros. Por quê? Me responde o seguinte: o despertador toca para quê? Exatamente para quê? O japonês, ele tem um nome para isso. Chama Ikigai. O motivo real por que você tem que levantar. Então, quando toca o teu despertador, por que que você está levantando? Não precisa ser um motivo que é de conquistar o mundo, né? Muitas vezes a gente olha aquilo e fala, eu vou acordar porque eu vou conquistar o mundo, eu vou vencer, né? Pode ser por uma coisa simples, mas um motivo de essência. É isso que o Ikigai fala. Você tem que motivar, você tem que acordar, mas acordar por um motivo real. E pode ser, por exemplo, uma horta. Pode ser buscar o teu neto na escola. Pode ser você ter desfrutado um dia feliz. Pode ser um dia que você vai estar levantando para poder trabalhar, para você fazer diferença no seu trabalho. Pode ser levantando para trazer um trabalho voluntário, uma viagem, seja o que for, mas que tenha um motivo de verdade. Eles viram que algumas pesquisas em adultos, principalmente adultos mais velhos, sugerem que quem tem propósito claro está associado exatamente a viver mais anos da sua vida e com qualidade de vida. Então vale lembrar que a associação não é a mesma coisa que causa, ok? O que o efeito varia de pessoa para pessoa. Então, o que está dentro de você? O que está te motivando para levantar? Toda vez que você tiver um motivo real, justificável, até honroso, independente se é simples ou complexo, ele te dá uma energia, uma vontade de viver, um estímulo, um propósito. E isso muda tudo. Mas repara na mecânica do nosso dia a dia. Se quem tem um motivo se move mais. Quem come, quem não tem, vai se mover menos, porque não tem o porquê. E aí, aquela pessoa que tem um propósito, que essa é a palavra-chave, acaba se movimentando mais, comendo melhor, cuida mais da sua própria saúde, porque se ama mais, porque entende que ele tem muita coisa para desfrutar. Entende o grande segredo? Agora sim, tem alguém aí, você, alguma coisa, esperando você pela manhã? Alguma coisa que você fala assim, eu vou levantar por causa desse propósito? E propósito acaba não cai do céu. Ele é construído gradativamente. E quando existe todos os outros ladrões perdem a força. Quando você tem propósito, tudo isso que eu estou te falando acaba, cai por terra, ok? Então, quem aí está precisando de um propósito? Quem aí está precisando da sua presença? Você já pensou nisso? Você pode mudar a vida das outras pessoas com as suas atitudes. Você pode contribuir para a vida das outras pessoas com a sua atitude, com o seu comportamento, com a sua ação, com o seu propósito. Vamos lá agora. Vamos com o número um. Nosso ladrão número um. E esse aqui é o mais perigoso. E esse que eu falei lá no início do vídeo. Muitas vezes você não está nem pensando nele, tá? Por quê? Porque ele é negligenciado. Eu vou te falar uma coisa. Ele pode estar presente em na maioria das vezes do seu dia a dia. Ok? Então, ladrão número um. Qual que você acha que é? Que você está imaginando que é? Escreve aí embaixo para mim. Ah, Marcelo, é esse. Escreve aí. O ladrão número um, ele é a cadeira. Eu avisei que você estava sentado nela, que você estava usando ela no início do vídeo, lembra? Falei assim, ó, você deve estar usando ela agora. Então olha para baixo, vê a cadeira, também o sofá, um assento. E tô te segurando exatamente de maneira confortável e agradável para você, não tá não? Fala assim, Marcelo, cadeira, Marcelo. Sim, é exatamente isso, uma cadeira. E é justamente isso que ela é o número um, por causa do conforto. Ninguém desconfia, ela é confortável, é útil e está em todos os cômodos da nossa casa. Todos os cômodos tem uma cadeira, tem um sofá, tem até aquela cama que você senta um pouquinho nela. E é agradável, a gente concorda nisso, certo? Mas lembra de uma regra do começo.
Lá quando a gente começou no início desse vídeo. O que você usa, o corpo mantém. E o que você deixa de usar, ele começa a cobrar. Nas casas tradicionais do Japão, quando você olha lá, em Okinawa, aí eles têm o costume de sentar-se no chão. Então, uma pessoa que senta para tomar um chá, ele acaba agachando, né? Então, ele controla essa descida para não despencar para baixo, já é um exercício. Ele controla o equilíbrio, que já ativa a cognição do corpo. Depois, ele tem que levantar, fazer ativação da musculatura da perna e levantar. E ele faz isso dezenas de vezes no dia. Olha o segredo. E outra, vou te falar uma coisa. Ele fala, ele além de fazer isso várias vezes, centenas de vezes no dia, ele não chama isso de exercício. Ele não vai falar que está na casa dele fazendo exercício, porque é a rotina dele. A rotina traz vida. Então, nossa casa faz o favor de acabar com tudo isso de forma estratégica, pensando que é conforto. Você entende? Esse favor é a pior coisa que tem. É o sofá alto, é a cama alta, é a cadeira alta. Então suas pernas acabam ficando fracas e acaba entrando, de certo modo, numa aposentadoria sem te avisar. Quando você for sentir a necessidade, já passou do tempo, porque já se tornou mais velho. Então agora faz um teste. Vem comigo. Vamos fazer uma coisa, eu te prometi isso no início. Faz um teste comigo. Senta na sua cadeira, senta de forma firme, cruza os seus braços, tá? Coloca aqui no peito, cruza aqui, pode fazer aqui, aqui, não tem problema. E levanta, tá? Sem apoiar em nada. Não vai colocar sua mão no lugar nenhum, ó. Levantou, ó. Levantou. Assim, ó. Vê como que você está conseguindo levantar. Sentiu? Testou aí? Então, deixa eu falar uma coisinha. Se você tem dor quando você fez esse movimento, antes de continuar, eu vou te dar uma dica. Se você levantou, você tem dor, às vezes tem tontura, problema de equilíbrio, osteoporose, risco de queda, não vai fazer isso sozinho, não vai abusar, tá? Coloca alguém do seu lado para te dar essa cobertura, segurança, confiança, aí você testa isso, tá? E aí você pode até conversar com o seu fisioterapeuta, com o seu médico. Mas agora pensa comigo, você que fez, você conseguiu? Deu certo? Então, tenta chegar a 5 no total. Vamos fazer 5 vezes. Como é que tá a sensação nas suas pernas? Tá te dando segurança? Tá te dando firmeza? Porque se você levantou aí 5 vezes com facilidade, suas pernas estão vencendo esse ladrão. Você está ganhando. Se você precisou das mãos para poder dar um apoio ali, para poder dar um impulso, para poder dar uma segurança, para não desequilibrar, né, não jogar, ou até mesmo teve que compensar jogando o corpo muito para frente, acaba te mostrando que o ladrão tá tomando, tá ganhando, tá te roubando um pouco isso, ok? E isso é apenas um recado, ok? Não vamos confundir, não é uma sentença, ou seja, você está fadado a não dar certo. Não, é um alerta para que teu corpo precisa ser ativado, que as pernas precisam treinar. E isso vai exatamente acordando sua musculatura para você ter independência, para reduzir o risco de queda. E isso é muito poderoso, tá? E isso vai fazer com que a perna acabe treinando em qualquer situação, porque faz parte da sua rotina. Então, toda vez que você levanta, por exemplo, de uma cadeira, de uma cama, de um sofá, né? Você levanta uma vez sem usar o braço, isso já é muito poderoso. É simples, é só fazer isso um pouquinho uma vez ou outra, vai devagarzinho, aumentando, sem usar os braços, e suas pernas vão começando a ativar. Ah, às vezes fica com uma dorzinha da ativação do músculo, que é normal. Então são lá 10, 15, 20 mini agachamentos que a gente vai fazer durante o dia, que estavam escondidos dentro da sua rotina, mas vai começar a ativar e vai começar a jogar fora esse ladrão que está te roubando, tá? Mudando, roubando o seu dia a dia, tua liberdade, sua autonomia. Então, e exatamente esse ladrão que vira, que estava na sua rotina, esses exercícios acabam virando a academia. Tranquilo? Pega essa dica. Termina uma tarefa, levanta. Não transforma concentração em imobilidade. É simples assim. Então, na hora do treino, não vai apagar tudo aquilo que você conseguiu.
não vai ficar parado. Você já teve uma fase ativa da sua vida, então mantém e conserve isso aí. E aí, o que conta, o que você vai ver que é isso, não é a movimentação frequente, é a constância. Se você faz isso várias vezes por dia e manter essa constância, esse é um segredo. Esse é o segredo. Então, resumindo, a sua independência lá na frente não decide aos 80 anos. Então, se você está tendo essa independência agora, você determina o seu futuro. Não é esperar chegar lá para você decidir que você é independente e ser construído e adquirido. Então, ela está se decidindo hoje, dentro da sua casa, com as suas decisões. E para isso, esses 6 ladrões que agora que você conhece e sabe os nomes dele, modifique. E a boa notícia é que se você desarmar cada um deles de maneira estratégica, você muda o seu futuro e muda a sua realidade. Isso não vai exigir uma academia, uma dieta mirabolosa. Exige simplesmente constância, movimentos pequenos, mas movimentos que estão com consistência no seu dia a dia, mudando a sua realidade. Então, a dica prática que eu prometi é uma só. Para você não se perder, não tente empreender os 6 ladrões. Logo amanhã, de uma vez. Vai devagarzinho. Escolhe um, pratica por 7 dias. Isso vai virar uma rotina. Aí só então você vai para o próximo. E daí depois, na outra, escolhe 2. Vai devagarzinho, vai até virar rotina. E se você escolher, por exemplo, onde você vai começar, comece pela regra de ouro. Levanta da cadeira sem usar suas mãos. Uma vez, depois outra, depois outra. Toda vez que você vai conseguir fazer, você vai aumentando e você vai vendo sua liberdade e a força das suas pernas melhorando. Isso é muito poderoso, ok? Por quê? Porque saúde depende de um contexto de rotina e equilíbrio e constância. Nada aqui vai substituir, por exemplo, um profissional da área de saúde, mas você consegue ter um governo da sua saúde melhor. Inclusive, você vai surpreender o seu médico, seu fisioterapeuta, se você for fazendo isso. Ele vai achar, até achar estranho, tá? Ó, deixa eu fazer um alerta, mais um alerta para você. Se você tem alguma doença, sente dores, dores às vezes persistentes, por exemplo, uma osteopenia, uma osteoporose, uma perca desse equilíbrio, se você usa medicação de forma constante, sempre bom senso. Procure o seu médico, procure quem está acompanhando você, o seu fisioterapeuta, o seu nutricionista, antes de você poder fazer alguma coisa conforme você age, tá? Então, nunca pare de, por exemplo, tomar o seu medicamento por conta própria. O ideal é sempre fazer com moderação e transição. Tudo bem? Então, vem comigo, me fala aí se você gostou desse vídeo, compartilha, manda pro pessoal, faz o seu ambiente ao seu redor também desfrutar de saúde. E em vez de dar bronca naquele teu pai que tá aí não fazendo nada, parado, né? Ou naquela amiga que fica o dia inteiro no sofá, fofocando da vida dos outros. Vamos mudar a vida da sua vida e do pessoal que tá te rodeando, tá? E manda para ela esse vídeo, fala, escreve aí, fala assim, eu quero. E aí, inclusive, se comprometa comigo. Escreve aí embaixo. Eu quero mudar a minha realidade. Eu quero mudar a minha vida. Ok? Eu quero mudar a minha vida com saúde. Esse é um dos segredos. E isso vai mudando gradativamente, tá? Então, lembre de se inscrever no canal, lembre de ativar o sininho, e aí eu vou deixar vocês com algumas recomendações aí, vocês no vídeo. Vai lá ver o vídeo sobre frutas, sobre exatamente o ovo, a vitamina D, e aí você vai entender novas dicas do seu dia a dia, tá bom? Meu nome é Marcelo Moreira, naturopata, fisioterapeuta, e aqui é exatamente a gente fala de viva com saúde. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe a sua vida. A gente se encontra. Tchau, tchau.